TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. 5.000 pessoas realizam passeata em Lajeado. No segundo dia de manifestos aqui na cidade de Lajeado, o comércio da cidade fechou exatamente no momento em que os manifestantes saíam às ruas da cidade, às 4 horas da tarde. Univates realiza mais uma edição do vestibular de inverno. Primeiro simpósio de proteção animal acontece na Univates. E no esporte, o troféu Bárbara Marques é disputado em Estrela. Esse é o Jornal da Univates que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. Neste domingo, o Complexo Esportivo da Univates foi sede do Encontro Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O evento contou com a participação de 5.000 luteranos para a celebração dos 109 anos da igreja, que atualmente reúne 240 mil membros, distribuídos em 524 paróquias de diversas localidades do país. A delegada Elizabeth Barreto Miller, titular da 19ª Delegacia de Polícia Regional com sede em Lajeado, anunciou na manhã de hoje mudanças nas titularidades de delegacias. Márcia Scherer, que esteve à frente da Delegacia da Mulher, deixa o cargo que passa a ser ocupado pela delegada Márcia Benini, atual titular da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. As modificações passam a vigorar nesta segunda-feira. E sábado foi dia de mobilização em Lajeado. Um grupo com cerca de 5.000 pessoas realizou uma passeata para reivindicar os direitos básicos do cidadão e protestar contra a corrupção e a impunidade no país. Marcos Stout e Felipe Preto acompanharam toda a passeata, que teve duração de 2 horas. Veja os detalhes na reportagem. Lajeado foi tomada por aqueles que estavam insatisfeitos, os que queriam respeito. O segundo dia de protesto na cidade contra a PEC 37, a falta de recursos para os serviços básicos e a impunidade do país levaram, segundo o comando da Brigada Militar, cerca de 5.000 pessoas para as ruas. Passeata que não tinha um único grupo, tribo ou faixa etária. Movimento que seguia desde o Parque dos JIC, passando pela zona central da cidade com cartazes e gritos de indignação contra o governo. No segundo dia de manifestos na cidade de Lajeado, os protestantes saíram para o centro da cidade e a Rua Júlio, uma das principais anéis dessa via, acabou tendo os comerciantes todos fechando as lojas exatamente às 4 horas da tarde, quando o pessoal se reuniu para protestar. A gente está buscando, primeiramente, nós somos contra a PEC número 37, nós estamos mostrando também para o governo que nós não aceitamos a corrupção, que nós gostaríamos muito que fosse considerado crime hediondo, e nós gostaríamos, se fosse possível, que o Brasil um dia chegasse num ponto em que a política viesse mais do lado do povo, não digamos o socialismo, mas que respeitasse e não roubasse o nosso dinheiro e aplicasse de uma forma correta na saúde, na educação e no transporte. Os gritos de ordem e os passos firmes daqueles que buscavam ser ouvidos pelos governantes chegavam antes às casas. Depois de 1 hora de caminhada, os manifestantes, de forma pacífica, diminuíram o passo para entrar na BR-386 e atingir o objetivo do grupo: fechar a rodovia. Tem que fazer, né? Eu acho que o governo, o povo tem que ir pra rua e protestar contra essa roubalheira, essa falta de educação, essa falta que é investir na Copa e a educação ficar para trás. No limite do município, em cima da ponte entre Lajeado e Estrela, os manifestantes pararam. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 10 quilômetros de congestionamento na 386. Motoristas fora dos veículos para ver os 5.000 lajeadenses sobre a ponte e sentados. Uma espécie de sala de aula, onde os alunos, obedientes e insatisfeitos com a situação do país, repetiam as palavras e completavam frases de solicitações para os políticos. Tem que discutir para conseguir mudar.
gravando. Depois de 2 horas de protesto, de forma ordeira, os manifestantes voltaram para a cidade com 2 certezas: a de que a cidadania havia sido exercida e de que o país precisa melhorar, nem que para isso o caminho tenha que ser trilhado dia e noite. E a próxima mobilização é amanhã às 6 horas da tarde na Câmara de Vereadores, quando o grupo vai realizar o 3º ato ao levar reivindicações para o Poder Legislativo. No dia 5 de julho, o Sesc Lajeado promove um workshop com a atriz, cantora, compositora e escritora Viviane Juguero, voltado a professores e alunos de Pedagogia e Letras. O workshop ocorre no auditório da Secretaria de Educação, na Rua Borges de Medeiros, número 370, às 7 horas da noite. A entrada será 1 quilo de alimento e são 70 vagas. E a seguir, vestibular de inverno da Univates. Cerca de 2.000 candidatos participam do processo seletivo. Foi confirmada a permanência das unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica no Hospital Bruno Born, além do repasse de mais R$1 milhão para a instalação da nova UTI pediátrica. O secretário de Saúde, Vladimir Schwingel, explica ainda que enquanto a obra não estiver concluída, medidas serão tomadas para que os 7 leitos do SUS já existentes continuem sendo mantidos. A partir de novembro, a SES financiará com recursos estaduais os 4 leitos da UTI neonatal que seriam destituídos pela União. Após a finalização da operação, o Hospital Bruno Born terá 20 leitos de UTIs neonatais e pediátricas, 10 para cada especialidade, sendo que o total de 12 pertencentes ao SUS. No domingo à tarde, a Univates recebeu os vestibulandos para participar do processo seletivo de inverno. Durante as 4 horas de prova, cerca de 2.000 candidatos tiveram que responder às questões objetivas e também descrever sobre o tema consumismo. Vestibular de inverno da Univates, 2.064 inscritos, 35 cursos oferecidos. Domingo de correr para não se atrasar. Estou um pouco atrasada, tentando achar a sala também, que é muita sala. Mas acho que vai dar tudo certo. Tá louco, eu nunca vi estudar tanto na minha vida para esse vestibular. Tem aqueles que estão mais calmos, afinal, prestam a prova apenas como teste. Quero cursar engenharia elétrica. Olha, agora é mais um teste, eu vou fazer mesmo para valer agora no vestibular de verão. Depois da porta fechada, ninguém mais entra. Sim, pode. Mais uma vez tivemos um clima de total tranquilidade. Todo mundo já está na sua sala, pronto para fazer a sua prova. E como o acesso foi tranquilo, a gente também julga que os vestibulandos possam fazer da mesma forma, com toda a tranquilidade, a sua prova. Concentração para fazer a prova de 45 questões objetivas e uma redação. 4 horas para finalizar o processo. Candidatos de 77 cidades gaúchas. E a maioria já veio sabendo a sua sala, sabendo para onde se dirigir. O gabarito está disponível no site da Univates. O listão dos aprovados vai ser divulgado na quarta-feira. As matrículas são nos dias 27 e 28 de junho e 1º de julho. Bem nervosa, ansiosa, mas acho que a conquista vem. O endereço para os candidatos conferirem os resultados da prova é univates.br/vestibular. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Muita umidade cobriu o estado nesta segunda-feira, trazendo chuva à tarde. A terça-feira terá muitas nuvens e condições para chuva rápida, principalmente pela manhã. Porém, como uma área de baixa pressão estará no oceano, próximo ao estado, podem ocorrer períodos de chuva passageira até o final do dia e também aberturas do sol. No decorrer da quarta-feira, uma massa de ar seco e frio avança e o tempo volta a ficar firme com sol no Vale do Taquari. O frio segue sem muita intensidade. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 13 e 18 graus.
Já em Ilópolis e em Imigrante, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 17 graus. Obrigado, Cássia. A 7ª edição da Rústica de Inverno de Estrela será realizada no dia 14 de julho. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 do próximo mês em Estrela, na Secretaria de Esportes e Lazer, e em Porto Alegre, no Clube de Corredores. As vagas são limitadas a 400 atletas na categoria adulto e 300 na infantil. A taxa de inscrição é de R$ 25,00 para a categoria adulto e R$ 15,00 para categorias gerais. A categoria infantil é de graça. E a seguir, o esporte com Marcos Stout. Nós já voltamos. Voltamos com o Jornal da Univates, agora conversando sobre esporte com Marcos Stout. Boa noite, Marcos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos Ruschel, telespectadores aí do nosso Jornal da Univates de segunda-feira, aliás, segunda-feira de inverno, né? Que beleza. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Final de semana movimentado e teve a LAF também, que não conseguiu a vitória. Exatamente, Marcos Ruschel. A LAF tentou de novo fora de casa, mais uma vez esbarrou no adversário. Dessa vez de virada acabou sofrendo aí uma derrota para Cachoeira Futsal por 3-1, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre Série Ouro de Futsal. O que eu falo agora é de voleibol. Na sexta e no sábado, no ginásio do no Colégio Madre Bárbara, em Lajeado, foi palco de disputas pelo troféu Bárbara Mikes. Na competição que teve times da região do Vale do Taquari, Rio Pardo e da capital, foi justamente a ABB de Porto Alegre que ficou com o título. 6 equipes na busca do ponto alto do pódio. Terceira edição do troféu Bárbara Mikes de voleibol na categoria infantil. Primeiro ano em que a competição conta com times de fora do Colégio Madre Bárbara. Essas equipes que estão jogando dessa vez aqui, além de ser convidadas, durante o ano inteiro a gente passa jogando entre a gente, né, em várias competições. E normalmente o que acontece entre nós aqui é que ela diversifica bastante as colocações, que são equipes muito parelhas, é muito parelho. Então nós tentamos justamente nesse ano no Troféu Bárbara Mikes dar uma reformulada na questão do voleibol aqui na região, convidando essas equipes para realmente fortalecer e deixar uma competição mais acirrada mesmo. 70 atletas em 2 dias de competição, jogos em melhor de 3 sets. Receber da melhor maneira possível. A gente conhece, os professores são gente de gabarito, que realmente treinam, que tem as suas equipes, se tu analisar elas, tanto dentro de quadra como fora, são equipes boas de lidar, as meninas que acabam interagindo. E a avaliação final que eu faço dessa edição, que foi muito positiva, em termos de resultado de quadra, resultado fora de quadra. Segundo o técnico da ABB de Porto Alegre, time que chegou à decisão do campeonato, vir para Lajeado é a chance de elevar o nível técnico do grupo. O perfil do voleibol aqui da região, Lajeado, Estrelas, nas proximidades, né? Tem várias escolas que fomentam o voleibol, né? E principalmente do naipe feminino. Então, nós viemos de Porto Alegre jogar aqui muitas vezes porque o nível de jogo é mais alto do que das equipes de Porto Alegre. Nós temos as equipes de Porto Alegre, assim, nós temos as equipes que jogam federação, que tem um nível um pouco mais alto, só que abaixo disso é muito fraco o nível de voleibol. Então a gente acaba vindo para cá para poder ter uma exigência maior para as equipes, tudo dentro do que a gente esperava. Assim, foi muito bom para a gente ter vindo e com certeza vamos voltar para Porto Alegre, independente do resultado agora da final, satisfeitos por ter participado de boas partidas, de um campeonato de um nível bom e organizado. Tá aí, além da ABB campeão, o Colégio Mauá de Santa Cruz ficou vice, o CMB é o terceiro colocado e o Juventus de Teutônia ficou na 4ª colocação. Já no futsal, a história foi a seguinte lá em Cachoeira. Gilson Júnior fez 1-0 para a LAF. Na sequência, tá vendo aí as imagens, veio o empate da Cachoeira Futsal de pênalti. Depois, a equipe da casa virou o jogo na saída do goleiro Chico. E por fim, quando tudo parecia que podia estar se encaminhando para o empate,
3-1 para a equipe da casa. No sábado, a LAF joga de novo fora de casa, agora contra o time do técnico Giba, vai até Cachoeirinha para enfrentar a equipe da Fusca. O jogo é às 8 horas da noite. Importante, Marcelo Giba volta depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. O time de Lajeado segue líder com 20 pontos, mas agora já tem Cachoeira Futsal, esse time que tu viu as imagens, ao lado na liderança. Daqui a pouco a gente volta a falar justamente desse jogo da LAF, que aliás parece que a arbitragem deu uma ajudinha aí para Cachoeira, eu quero saber mais dessa história. Os assuntos do Tá em Jogo e que começa daqui a pouquinho às 10h30 da noite são vários, até porque essa edição vai contar com só colegas da imprensa. Então não te esquece e assiste porque vai ter tudo que é assunto do mundo esportivo do bom na TV Univates. Importante a gente ressaltar que quem vai estar no Tá em Jogo é o Felipe Schmidt, coordenador de esportes do Grupo Independente, nosso conhecido Pipe. Tem também o Gasparotto do Informativo e o Rodrigo Angeli do jornal Nova Geração, lá de Estrela, pessoal. Muito debate, então, no programa. O pessoal pode mandar sua pergunta pelo Twitter. Exatamente, mandar aí sua opinião, até porque o programa começa às 10h30 da noite. A gente vai falar sobre seleção brasileira, Copa das Confederações e muito mais aqui na TV Univates daqui a pouquinho. Certo, Marcos, então. Obrigado pelas informações. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, Marcos. E a seguir, Simpósio de Proteção Animal. Nós já voltamos. E hoje, às 9 horas da manhã, no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado, a administração realizou uma coletiva de imprensa para tratar dos 6 meses de governo. Entre os assuntos, melhorias no trânsito e término da construção da UPA e entre outros assuntos. A matéria completa você confere amanhã aqui no Jornal da Univates. E a Construmóvel 2013 manterá nesta edição uma proposta que já deu certo em 2011, a obtenção do selo Carbono Neutro, que deverá catalogar os gastos de energia combustíveis fósseis e outros resíduos gerados e, a partir daí, plantar árvores a fim de neutralizar as emissões de gases poluentes e seus impactos na natureza. A proposta leva a Construmóvel a ser uma das únicas feiras do estado a ter esta preocupação. No sábado pela manhã, a Univates foi sede de um evento pioneiro, o primeiro simpósio de proteção animal. Entre as atividades, a participação da classe dos médicos veterinários no trabalho voluntário, discussão sobre a atual situação das ONGs e uma palestra sobre projetos de castração e bem-estar animal. Uma mesa redonda, além da assinatura da carta Compromisso com os municípios em relação à defesa dos animais e a assinatura do compromisso para a realização da segunda edição do evento. Eu não concordo com isso. Primeiro simpósio para discutir a proteção animal. Dia de ouvir histórias de ONGs e veterinários. Poder discutir com especialistas ações que busquem melhorar o bem-estar animal. Que numa próxima oportunidade até se amplie, né, ou se convidem ainda outras pessoas que estejam engajadas nessa luta, para a gente ver o que a gente pode fazer, pelo menos para orientar um pouco e ajudar esse pessoal, esses voluntários, que na verdade são eles que são os grandes heróis dessa causa toda, são os voluntários que trabalham aí dia e noite para a gente ver se a gente consegue dar um pouquinho mais de atenção para os nossos bichinhos. Na mesa redonda, o promotor Jaime Chatkin, a delegada Anita Klein e a vereadora de Porto Alegre, Lourdes Sprenger, usaram o tempo para falar sobre os pontos que envolvem os cuidados não só com os cães e gatos, como a castração, adoção, educação e fiscalização, mas também a preocupação com outras espécies. Sobre os zoológicos, né, o horror que são os zoológicos, que eu sou radicalmente contra. Nós temos que questionar também os rodeios, né, em que também há maus tratos de animais. Nós temos que questionar a Expo Inter, que é uma exposição internacional e que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que questionar várias coisas. Nós temos que questionar
as experiências em animais, né? Sendo que hoje a gente tem já outras alternativas, nós estamos vivendo num mundo, numa era da informática avançadíssima, em que a gente realmente não precisa utilizar essas práticas ainda bárbaras, né? De maus tratos de animais. Então existem várias frentes que a gente tem que enfrentar. Tivemos não só a explanação das ONGs, de qual a situação que elas se encontram hoje em dia, mas também aquela questão de como podemos começar a resolver isso. Mas que tudo isso se somam, né? Nós temos que cada um, de alguma forma, contribuir, né? A gente tem que falar até no abate, né, de animais para consumo, mas como falar num estado como o nosso, gaúcho, com todas essas práticas, dizer que a gente é contra o churrasco, né? Que na verdade a gente está se alimentando de cadáveres, quando na verdade a gente não precisa mais disso para se alimentar. Então há que se ampliar muito realmente essa nossa discussão, mas eu acho que já é um passo importante, E as redes sociais hoje, a juventude que está com toda essa vontade de se manifestar, é fundamental que se faça isso através das redes sociais, que a gente consiga ampliar essa questão e afirmar que chega de maus tratos contra animais. A gente viu que o tempo realmente fica apertado, então a gente acredita que daqui a pouco a gente possa trabalhar sim com essa mesma sistemática das ONGs mostrando sua situação, abrindo espaço para a população perguntar, fazer seus questionamentos, mas também ter quem vai responder isso aí, essas questões de maneira que saiba como é que funciona a questão animal. Tanto o delegado de justiça, promotor público, os entes públicos e sim, trazendo sempre a classe política para conhecer e para levar para os seus municípios o conhecimento que a gente teve. E o Jornal do Univates de hoje fica por aqui, nós retornamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite. TV Univates, para você, para o nosso Vale.